para recapitular um pouco das aulas, né, de várias aulas que nós tivemos, a gente vai abrir aqui o CAD. Esse CAD não é do Citrix, é o CAD que é a versão estudantil que está instalada no desktop, versão em inglês, tá? Da Autodesk. E aqui eu posso abrir os últimos templates, tá? Posso abrir os últimos trabalhos. Eu vou abrir o template e aí eu vou salvar como, tá? Posso apagar esse desenho aqui sem problemas, tá? Vou trabalhar aqui. Deixa eu abrir aqui com layer 0 por enquanto, para vocês verem. Não esqueçam sempre de ver a unidade, né, da onde vocês estão trabalhando. Aqui estou trabalhando com metro, porque eu já tinha configurado em metro. O snap também, né, saber o que a gente está, o que nós estamos ali trabalhando, né. Aqui eu desabilito e habilito o snap. E aqui, ó, eu tenho o que eu preciso ter, tá? Quais são os pontos. E aí, eu quero só recapitular com vocês um pouquinho sobre o que é esse AutoCAD. Então, eu tenho linha, polilinha, círculo, arco, retângulo, o centro e a achura, tá? Essas ferramentas são ferramentas de desenho, tá? Se eu começo desenhando com uma linha, esquecendo agora os layers, tá? Notem que eu sempre tenho esse X e Y, tá? Que são as minhas coordenadas. Então, eu clico num ponto específico e vou colocar aqui 25, Enter, 25, Enter, 25, Enter. E aí eu fiz um quadrado de 25 por 25, tá? O que isso significa? Que cada linha é um segmento, tá? Cada linha é um segmento de linha. Se eu fizer polilinha, alinhado aqui, ó, tá? Eu tenho 25, Enter, 25, Enter, 25, Enter e fechei nesse ponto. Quando eu seleciono isso aqui, eu seleciono por linha. Então, quando eu for desenhar em linha, cada clique que eu for dar, eu estou selecionando a linha. Quando eu clico aqui na polilinha, eu seleciono todo o conjunto, tá? Então, essa é a diferença da polilinha quando eu desenho com polilinha e quando eu desenho com linha, tá? Agora, eu posso, né, fazer também o círculo, né? Então, o círculo, eu posso desenhar esse círculo aqui e posso dar o raio. Vamos dar um raio de 15, tá? Então, eu dei um raio de 15 metros. Deixa eu tirar isso aqui. E aí tem o raio, tá? De 15. Posso trabalhar com retângulo? Posso. O retângulo no AutoCAD, eu dou um ponto. E aí, eu vou trabalhar com 15,15. E aí, eu tenho um outro quadrado, tá? Qual é a diferença desse aqui? A diferença desse é que eu dou as coordenadas x e y. Então, primeiro eu dou coordenada x, e aí, se eu for usar vírgula, eu tenho que usar, por exemplo, se eu for usar um número quebrado, um número que tenha mais de uma casa decimal, se eu for usar 5,5, aí vírgula,
5,5 no eixo Y, tá? Esse aqui, para a gente ter uma ideia, nós temos aqui 25, tá? E aqui nós temos 15, tá? Então, são formas de fazer, são formas diferentes de fazer. Eu também tenho esses outros aqui, por exemplo, o SP-Line. O SP-Line ele serve para quem faz arquitetura, para poder desenhar canteiro, parte de paisagismo, tá? Então, esse é o SP-Line. Os arcos também é a mesma situação, né? O arco, eu vou fazer um arco de uma porta, então eu posso estar trabalhando com arco aqui, tá? E agora a gente vai para essas aplicações aqui que são de modificação, tá? Outra coisa que é importante antes da gente falar de modificação, quando eu seleciono da esquerda para a direita, eu seleciono aquilo que a janela de seleção pega no objeto, tá? Se eu seleciono desse lado para cá, tudo que eu pegar, tudo que eu encostar que fizer parte do desenho, ele vai selecionar, mesmo não estando na janela de seleção, tá? Isso é uma das coisas importantes. Aqui, chuchus, o que que acontece? Nós temos essa ferramenta aqui, que são de modificação. O que que quer dizer? Eu vou selecionar esse objeto, se eu for da UM, que é o Move, eu posso movimentar esse objeto de posição, tá? Então, movimentei aqui. Se eu tiver o orto ligado, eu vou estar sempre movimentando no eixo X e no eixo Y, sempre ortogonais, tá? Ou é 90 ou é 180, ou 270 ou 360, tá? Mas eu não consigo, por exemplo, a 45, a 30 graus. Outra possibilidade, selecionei, eu tenho copy, que eu também posso dar pelo CO. E aqui eu posso escrever a medida que eu quiser. Então, eu posso botar 60. E aí, a diferença é que ele sempre vai pegar a referência do antigo. Então, se eu quiser fazer o mesmo espaçamento, eu tenho que colocar 120, tá? Porque ele vai pegar sempre a referência do anterior. O rotate, né? Eu tenho ele aqui. Então, eu posso selecionar. Se eu tiver com o orto ligado, ele vai ser sempre selecionar nos quadrantes. Se eu tiver com o orto desligado, eu posso movimentar aonde eu quiser e posso, inclusive, mostrar e colocar o ângulo que eu quero fazer, tá? Eu tenho também o mirror, né? Aqui, o mirror. Eu seleciono esse objeto, dou Enter e digo se eu quero ele assim, se eu quero ele assado. Vamos dizer que eu vou querê-lo assim. E aí ele vai dizer se eu quero apagar o objeto ou se eu não quero apagar. Se eu quiser apagar, ele vai deletar o anterior. E se eu falar que não, ele vai deixar o anterior feito, tá? Depois, nós temos outras coisas, né? Então, vamos colocar aqui. Outras ferramentas que são bem importantes, tá? A primeira é o trim. O trim quer dizer que ele vai apagar as linhas que fizerem seleção, ó. Eu posso clicar uma por uma, ou eu posso também fazer isso aqui, fazer uma janela. E aí eu apago as duas, tá? O que que é o fillet? O fillet, ele é
eu vou selecionar seleciono essa linha. E posso dar um comando de raio aqui. E aí eu posso dizer que esse raio vai ser 5. Ó, automaticamente ele fez esse raio aqui de 5. Ele fez essa curva no desenho, tá? Isso aqui é bastante utilizado, tá? Eu tenho também o offset, que é esse aqui, né? Então vamos selecionar aqui. Ah, outra coisa, vocês viram aqui, eu tenho uma linha, outra linha. Eu posso selecionar tudo e dar um join. E aí ele vai fazer um grupo, tá? Ele vai tornar ela como se fosse uma polilinha. Então, o que quer dizer? Eu posso vir aqui e fazer um offset. O offset, eu vou selecionar o objeto e vou dizer quanto que eu quero. Então, 2. Ele foi para 2, tá? Ó, selecionei o offset. Clico e digo se eu quero 2. Cliquei, tá? Posso selecionar, dizer que eu quero 5. Eu posso fazer tanto para dentro quanto para fora, tá? Depois disso, se eu quiser selecionar, por exemplo, esse aqui e quiser selecionar uma linha desse, eu posso vir aqui e dar um explode. E aí eu consigo transformar uma polilinha em linha, tá? Esses são os que a gente mais vai utilizar. Depois tem o array, tem a escalar objeto e tem o stretch. Mas isso fica para uma próxima aula, tá bom?